Olá! Você deve ter percebido que as pessoas estão investindo cada vez mais na estética. Alguns procedimentos que antes eram considerados prerrogativas dos médicos, hoje têm sido desenvolvidos por outras profissões devidamente capacitadas. Nesse caso, inclui a odontologia. E eu vou conversar com a odontóloga Celeida Rodrigues, que está conosco aqui e vai falar sobre essa transição, sobre essas inovações e também um pouco da história da vida odontológica dela. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Ivacira. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu tenho 12 anos de formada, mas a odontologia, nos últimos anos, ela, assim, como todas as áreas desenvolveu, nós também, assim, todo dia tem uma atividade nova, são pesquisas, e a parte de estética vem como assim um agregado que a gente pode oferecer ao paciente. A gente faz a reabilitação oral com uma estética bonita nos dentes e às vezes falta aquele up maior, que é assim, preencher um pouquinho a boca, né, e dar um aspecto mais harmônico na face. E agora a gente está incorporando esses procedimentos que a gente já fazia antes, mas com fins terapêuticos, que eram para corrigir algumas deficiências, não só como um fator estético. Mas agora a gente também pode fazer esses procedimentos com fins especificamente estéticos. Celeida, você tem 12 anos de profissão, você é especialista em ortodontia, né? Sim. Que cuida de alinhamentos de dentes, da mastigação e da estética também. Isso aí, foi com esse trabalho que surgiu o seu desejo de ampliar? Ou foi pensando no mercado de trabalho? Não, é assim, como você falou, a ortodontia, ela tem uma função muito importante. A gente, quando recebe uma criança no consultório, você já tem condições de fazer uma avaliação e perceber que ela pode vir a desenvolver uma má oclusão, que essa má oclusão vai trazer algum prejuízo para ele no futuro. Então, a gente faz a ortodontia interceptativa, que no caso a gente chama de ortopedia facial. E quando já está na fase mais adulta, que o paciente às vezes não veio a tempo da gente fazer essa intervenção no consultório, a gente tem a ortodontia, que ela tem essa função de corrigir essa oclusão e posicionar os dentes de forma mais harmônica na arcada. E a gente fazendo esse posicionamento, depois a gente vai tratar a parte estética, que aí se a pessoa tem um dente pequenininho, às vezes ela comporta, a gente tem uns análises que a gente faz de acordo com a face, e aí a gente acha o tamanho de dente ideal para aquela pessoa. E aí a gente faz o procedimento reabilitador estético também. E depois a gente completa com a harmonização orofacial. Celeida, eu observo que antes as crianças eram o maior número de pacientes, crianças e adolescentes, né, na especialidade de ortodontia. E hoje a gente vê muitos adultos. Por quê que eles estão buscando também nessa faixa etária? Também por causa da estética, por causa da fase de querer uma saúde melhor também. E agora também por causa do avanço que eu te falei antes, que a odontologia passou. Hoje nós temos condições de tratar um paciente adulto, porque antes a gente tinha só mais assim, possibilidade nas fases de crescimento. Hoje, como a gente conseguiu ter um avanço com novos fios, novas técnicas, a gente consegue tratar um paciente na fase adulta e conseguir ter resultados excelentes. E às vezes aquele paciente era um paciente de fazer uma cirurgia ortognática, que era para reposicionar ou a maxila ou a mandíbula. E com esses tratamentos a gente consegue fazer isso no paciente adulto. Então, com essa facilidade, com esse menor tempo também de tratamento, muitos pacientes adultos resolveram também Você inclusive procurar. está usando, né? Sim. E você fala desse avanço, parece assim quase que imperceptível o aparelho. Então, os aparelhos hoje eles estão muito estéticos. Tem os aparelhos de safira, que é o que eu estou usando, ele é bem transparente. Tem os aparelhos de cerâmicas, que é também bem da cor do dente, né? E tem os aparelhos metálicos, que ainda continua sendo muito procurado pelos adolescentes, que gostam de ficar trocando aquelas borrachinhas. Fica coloridinho, né? Fica coloridinho.
Então, assim, eu fiz ortodontia nos meus dentes há muito tempo e como os dentes da gente, eles não são estáveis, a gente tem assim, eles movimentam a vida inteira e com esse movimento os dentes voltam a se entortarem, a criar esse apinhamento de novo, pelos resultantes das forças mastigatórias. E os meus dentes voltaram a entortar. Então eu resolvi colocar o aparelho, tem 6 meses, vou tirar logo agora e vou fazer um tratamento estético. Eu já tinha os dentes legais, mas o dentista tem que ser o cartão de visita também, né? E apoiando aí nessa sua fala, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Celeida e vamos retomar a questão estética. Quando você fala no dentista tem que ser um cartão de visita, a escolha da sua profissão, se não me engano, foi você como paciente. Isso. Como eu vim de uma família humilde, eu sou de Patos de Minas, eu comecei a trabalhar, inclusive foi na Fosfértil, lá em Patos de Minas, e quando eu tive acesso a um tratamento odontológico, assim, de uma qualidade um pouco melhor, eu fiquei apaixonada pela odontologia, porque o meu dentista, nossa, hoje é uma referência para mim ainda. Então foi por isso que nasceu essa vontade. Aí eu fiz um concurso interno na Fosfértil para fazer a transferência para Uberaba, que Patos de Minas não tinha odontologia, para fazer o curso à noite, trabalhar de dia e fazer o curso à noite. Tanto que eu gostava da profissão, né? Era um sonho mesmo. Mas aí, por N motivos, eu só fui conseguir realizar o meu sonho mesmo há 12 anos atrás. E antes disso, para não ficar fora, eu fiz o curso de prótese, fiquei sendo protética por 8 anos e depois que eu consegui realizar meu sonho. Então, você trabalhou como protética, tem mais experiência nessa área. Isso ajuda muito, né? Nossa, muito. Hoje, por exemplo, para eu fazer uma reabilitação, eu sei o passo a passo da parte laboratorial e sei o passo a passo do dentista. Então, assim, eu consigo entregar para o meu técnico que vai fazer um trabalho para a boca do meu paciente com muito mais qualidade e facilidade para ele. Né? A especialização você fez na UFO, em Uberlândia, na universidade? Eu fiz aqui, no IMEL, aqui em Uberaba mesmo. E o curso de odontologia eu comecei em Belo Horizonte, na Newton Paiva, e o último ano eu terminei aqui na Uniub. Você também mora em Belo Horizonte e conhece como é que está funcionando essa parte aí da odonto, essa complementação, né, da odontologia, da questão estética. E lá, comparando-se com lá, Uberaba, aqui nessa região que você também está sempre muito presente. Eu venho muito, né? Funciona igual? Olha, assim, a gente fala que eu sinto que Uberaba está muito ligada a São Paulo. Tudo assim aqui é mais ligado a São Paulo. E BH fica mais na região mesmo de BH. Então, assim, como eu tenho uma filha que mora aqui em Uberaba ainda, minha sogra mora aqui, eu venho a todo mês, então assim, eu acabo fazendo muito curso aqui em Uberaba, que os professores são de São Paulo, que ficaria mais difícil para eu sair de BH e ir para São Paulo. Como eu já tenho minha filha aqui, eu venho e acabo fazendo cursos aqui. E BH também é um polo muito bom para odontologia, você tem muita possibilidade de fazer as coisas, né? Eu gosto muito. Eu estou morando em Pará de Minas também, então eu fico uma parte em BH, tenho uma clínica em Pará de Minas, que ela já tem 2 anos, fez agora em janeiro, e minha ideia é montar lá em BH agora também. Por enquanto eu estou só trabalhando no consultório, fazendo harmonização facial de amigos meus, mas a minha ideia é montar lá também. E todo o trabalho que você desenvolve enquanto dentista, como é que foi essa porta aberta para a estética? Olha, e a preparação sua? Isso. Olha, eu tô assim, só aqui em Uberaba eu fiz 3 cursos de estética, inclusive vou fazer mais um agora dia 20, 21 de abril. Começou assim, a gente está sempre estudando, sempre acompanhando. Como eu já fiz aperfeiçoamento em implantes e é uma parte muito, muito boa você poder conseguir devolver para o paciente uma oclusão, por exemplo, ele estava sem conseguir alimentar direito, porque falta de dente dificulta, né, o processo da mastigação e tal. Aí a gente, no próprio curso, a gente já usava a toxina para, por exemplo, a pessoa que tem hipertrofia do masseter,
quando quando o músculo é muito forte, se você coloca uma protocolo é uma prótese, ela é presa por implantes. Se você coloca essa protocolo num paciente que tem esse bruxismo, tem esse apertamento muito forte, às vezes ele não se adapta ou cria alguma série de dificuldades. Então a gente usava a toxina para essa área, para fazer o alívio da musculatura, o sorriso gengival, quando aquela pessoa sorri, aparece muita faixa de gengiva. Então a gente usava toxina para cefaleias tensionais, pessoas que têm muitas dores de cabeça, e os preenchimentos para reconstituição de papila, que é esse espaçozinho entre um dente e outro que é preenchido pelaquela gengivazinha. Então a gente usava todo esse material para esses fins. E aí a gente sentiu necessidade de oferecer essa outra parte para os pacientes também. Então quando proponho fazer uma coisa, eu procuro fazer bem, sabe? Se eu não estiver sentindo segurança, eu não faço. Então eu prefiro fazer cursos, aperfeiçoando e vai evoluindo. Hoje tem muita coisa nova, então você tem que estar acompanhando. Seredo, vamos entrar aqui então num ponto polêmico, que é a legislação chamada ato médico, né? Sim. Que fala de procedimentos invasivos, subcutâneos. Então isso era considerado área de médicos, médico. Como que vocês entraram nesse mercado? Vocês entraram com alguma ação na justiça? Como é que foi? O ato médico, ele foi feito, eu já acho que já tem uns 3 anos, foi uma tentativa de tentar dificultar o acesso de outras especialidades a procedimentos que a medicina achava que podia causar algum prejuízo para a população em si. Mas cada conselho das especialidades são sérios, né? Eles só autorizam e colocam alguma coisa em funcionamento quando eles sentem que tem capacidade. E a nossa área, a odontologia, é uma área que a gente mexe com a face em procedimentos muito invasivos. Fazer uma extração de um siso, a exodontia de um siso, é um procedimento bem invasivo, sabe? Então, assim, o termo invasivo é muito relativo, né? Então, uma injeção que você dá a um paciente é um procedimento invasivo e a gente faz isso com muita frequência. E às vezes pode ter alguma intercorrência, um paciente às vezes pode ter alergia a um sal, de um anestésico, de alguma coisa. Então, assim, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita para tentar excluir esses problemas. E a mesma coisa é na parte de estética. Você também tem que trabalhar com bons produtos, você tem que ter uma técnica apurada, né? E você tem que saber tratar alguma intercorrência que tiver nesse procedimento. Como né? que o seu conselho, o Conselho Regional de Odontologia, ele viu essa perspectiva de ação de um raio maior da categoria? Então, o Conselho, ele só veio ampliar um pouquinho no sentido de fazer com que a gente pudesse fazer esse procedimento também com fins estéticos, porque a gente já tinha a prerrogativa de fazer esses procedimentos com fins terapêuticos, então teve só essa ampliação. E eu nem gosto muito de ficar falando essa polêmica aí, porque é bobagem, cada um na sua área faz o que tiver competência para fazer e não tem que ficar com essa bobagem. Mas é bom deixar claro que não é uma ilegalidade, né? Não, de jeito nenhum. Ninguém trabalha ilegal, a gente trabalha sobre o apoio do conselho, né? A gente tem que dar respaldo, para nosso conselho mesmo, né? E houve alguma ação jurídica do seu conselho em relação a outro ou de outro em relação ao seu? Teve uma ação que eu fiquei sabendo do Conselho de Medicina contra os biomédicos, sobre os procedimentos estéticos, mas eu acho que também já foi derrubada. Eu ouvi falar que eles tinham entrado contra o Conselho de Odontologia, também o Conselho de Dermatologia, não o Conselho de Medicina, para tentar intervir nessa parte dos procedimentos meramente estéticos que a odontologia podia fazer. Mas também isso não deu em nada, não. Porque quem faz mais na área médica, né? Uma das
das especialidades é a da dermato, né? Dermatologia. Isso, né? É verdade. E você estava falando da aplicação da toxina, que é o Botox. Quando é um procedimento estético feito por dermatologista, ele tem também um tempo de duração, por exemplo, até 4 meses, mais ou menos, 5 meses. E nesse de vocês também tem? Então, o produto que a gente usa é o mesmo, né? A toxina botulínica, ela é tipo A, né? Que a gente usa para fazer esses tratamentos. A durabilidade dessa toxina é de 3 a 6 meses. Tem pacientes que duram mais, tem pacientes que duram menos, depende um pouco da quantidade do organismo da pessoa. Tem pessoas que têm deficiência de zinco, estudos já demonstraram que quem tem deficiência de zinco, a ação da toxina é menor. Então, antes de fazer o procedimento, a gente sempre tem que avaliar o paciente. Se ele está tomando algum suplemento, se já tem o zinco, vai auxiliar, no caso, para manter o efeito por mais tempo. Se ele tiver deficiência, aí ele pode fazer a reposição. Então, assim, é de organismo para organismo. Tem pessoas que você aplica, ela fica 1 ano, e está quase que do mesmo jeito, sabe? Mas tem outros que 3 meses já acabou. E tem a concentração certinha, você tem que fazer tudo certinho. Tem as marcas que a gente viu que no estudo acaba que tem um pouquinho mais de duração que outras. É a mesma toxina, mas é interessante a gente observa isso. Também pode ser o fator do organismo da pessoa em si. Então eu sempre procuro trabalhar com as melhores e com as que têm mais estudo, que são as pioneiras, as que lançaram, entendeu? Você também faz, se eu conseguir pensar aí do que você falou, uma espécie de complementar, um tratamento complementar. Você está trabalhando aqui os dentes, a parte da saúde bucal e aí você complementa, faz toda a harmonização da face. Essa harmonização, a gente fala assim de harmonização, de procedimento estético, mas detalhado, o que é isso? Isso, por exemplo, você tem, a gente vai envelhecendo e a gente os músculos vão cedendo, a pele vai descendo, então você às vezes necessita de fazer um preenchimentozinho. O ácido hialurônico, que é o componente que a gente tem no corpo, que a gente usa para fazer o preenchimento dos sulcos que estão já formando mais profundos. Esse ácido hialurônico, ele é sintético, mas a molécula é muito parecida com a nossa, quase não tem reação. E ele tem, assim, as densidades mais leve, até mais pesado. Então, de acordo com a área que você vai fazer o preenchimento, que você quer devolver mais jovialidade, você aplica aquele determinado preenchedor. Então, por exemplo, se você quer realçar a maçã do rosto aqui na área de malar, você vai usar um preenchimento que tem um pouco mais de volume, que aí você preenche aqui, você dá uma sustentação. Isso deve doer muito, face. Não dói. A nossa vantagem em relação a alguns outros procedimentos feitos anteriormente é exatamente isso. Nós temos ao nosso favor a anestesia odontológica. Imaginou você poder fazer um preenchimento que é um pouquinho mais doloridinho com anestesia odontológica? É muito mais confortável. Então, assim, tem muito médico que inclusive está fazendo os cursos, aprendendo as técnicas anestésicas usadas por nós dentistas para fazer com mais conforto com o paciente, porque a gente não quer que o nosso paciente sofra, né? Então, para a gente tem esse aliado, essa coisa a nosso favor. É ficar mais bonita e sem sofrer. Sem dor, já pensou? É, porque diz que para ficar bonita é caro e dói. É, exatamente. Tudo que é bom é caro e dói. Mas a dor a gente consegue aliviar bem. Ô Celeida, e nessa região assim também, de pescoço, eu já li alguma coisa que vocês já a nossa área de trabalhando. atuação é do pescoço para cima, né? Então nessa área aqui a gente pode fazer também botox, tem um protocolo que chama Nefertiti, efeito Nefertiti, que a gente faz a aplicação do botox e dá uma aliviada nessa região. Então, sabe, aí você pode fazer skin booster, que são ácidos hialurônicos que são bem diluídos, você faz as aplicações, devolve viço para a pele, entendeu? E a questão capilar também tem alguma terapêutica? A questão capilar, as mesclas que a gente faz, né? As mesclas, elas têm o poder de
você aplica e faz uma regeneração daqueles folículozinhos que estavam ali adormecidos, com algum probleminha, mas essa área o dentista não entra muito, a gente gosta mais de trabalhar da pontinha da testa para baixo, a gente deixa essa parte dos cabelos, assim, de alopécia que chama, né? Mas para áreas de dermato mesmo, essa área, o odontologista, o odontólogo que gosta, pode até fazer, mas a nossa, assim, eu particularmente, eu estou mais me concentrando na minha área mesmo, que é fazer os meus tratamentos ortodônticos e depois fazer a reabilitação e depois, por último, faz a harmonização. Então, mas tem muito aí recurso. É um conjunto, é um tripé que você gosta, Isso. porque eu já ia te perguntar onde você se encontra melhor na profissão, onde você se encanta mais. Tudo isso que é possível desenvolver. Assim, eu sou apaixonada com ortodontia e com estética dental, né? Mas, nossa, eu estou amando a parte de estética, de poder fazer, assim, esse complemento. Quem que procura mais, é homem ou mulher? Você sabe que os homens estão surpreendendo, eles são muito vaidosos. É mesmo? Eles são medrosos, se posso falar, eles são medrosos. Mas depois que eles pegam a confiança e que você oferece para eles um tratamento que eles não estão sofrendo e que eles podem melhorar, nossa, tem a enzima de papada, que é esse queixo duplo que a gente tem aqui, sabe? Os homens estão aderindo bastante. E depois, assim, o resultado, porque a mulher, ela não tem muita dificuldade, às vezes, de comentar com uma amiga, eu fiz não sei o quê. O homem, eles escondem. É mais reservado? Eles escondem. A maioria dos homens fazem as coisas e não gostam de comentar muito. Mas mulher também não gosta de comentar. E também eu acho que a harmonização, ela não pode ser muito grotesca a ponto da pessoa chegar e vir e falar assim, nossa, mas você fez isso, fez aquilo. O que você fez? O que você fez? Não, a gente tem que fazer sutil, do jeito que a pessoa vê, nossa, você está mais bonita, mas não vai identificar exatamente o que você fez, porque em estética o menos é mais, né? Por exemplo, você não vai poder preencher um lábio para a pessoa ficar com aquela boquinha de pato que eles falam, né? Então você tem que fazer para só devolver um pouquinho da naturalidade que a pessoa às vezes perdeu, mas ficar harmonioso. A gente tem que ir na queixa do paciente. E de maneira gradativa, então, isso, que você gradativa, recomenda. Exatamente. Começa com menos, se depois ele quiser, você acrescenta mais um pouquinho. Tudo que você vai acrescentar é mais fácil. Para retirar tem jeito, mas é mais assim, o custo é mais difícil. Assim, você vai sofrer um pouquinho, porque vai aplicar uma enzima para degradar a outra coisa. Então, assim, para que você ir de primeiro já no excesso? Vamos por pouco, né? Mas você já encontrou paciente que às vezes quer um resultado grande e rápido, uma modificação grande? Olha, a gente tem sempre os protocolos certos para fazer. Eu não procuro fugir muito deles, não. Então, eu procuro explicar e conscientizar o meu paciente. A gente tem, assim, a ordem das coisas para fazer. Normalmente, a gente faz o botox, que dá um relaxamento na musculatura toda, deixa o ar descansado. Aí, depois, você vem fazendo o complemento com os preenchimentos, aqueles sulcos que você percebeu que ainda sobrou, ficaram remanescentes, porque para você usar uma quantidade menor e ficar mais natural. Às vezes uma pessoa vai viajar ou vai querer fazer uma outra coisa, você fala assim, doutora, tem jeito de você fazer o botox e fazer o preenchimento? Eu falo, depende, dependendo da área. Se não for interferir, a gente pode fazer. Mas se for uma área que eu acho que vai ser melhor a gente fazer depois, é melhor esperar, porque depois o resultado vai ser melhor. E eles aceitam, depende muito do seu poder de explicar e eles entenderem, entendeu? Da consciência mesmo, da consciência. Né? As pessoas não estão procurando muito cedo também, não, Cereida? Eu vejo pessoas na faixa etária de 25, 30 anos, são pessoas lindas, assim, são tão perfeitas. Então, o Botox, a gente pode fazer ele também com esse efeito de prevenção. Aí a gente vai fazer numa quantidade menor, numa concentração bem menor, que aí você vai fazer aquele processo assim, onde a musculatura está mais forte, vai formar no futuro um sulco ali. Então você vai, faz o bloqueio com um pouquinho só para não formar aquele vinco, entendeu? Porque a gente também não pode pegar uma pessoa de 21 anos que não tem necessidade nenhuma de ficar enchendo a pessoa de botox. Não, a gente tem que ser muito consciencioso nesse
Porque é uma fase também de insatisfação, né? Às vezes ainda não é adulto, exatamente. Então é um montinho de defeitos. Inclusive a gente só faz a aplicação depois dos 22, 23 anos mesmo, em alguns pontos específicos. Agora, o ideal é começar mesmo a fazer com quantos anos? Não, para não ser agressivo. A gente tem que avaliar cada caso, mas igual eu te falei, a partir dos 23 anos, tendo a indicação, você faz, por exemplo, tem pessoas que têm um sorriso gengival, incomoda, a gente pode fazer a cirurgia gengivoplastia, que a gente vai ali e retira um pouquinho daquela gengiva, e ainda sobra tecido gengival, aí você faz o complemento com o Botox. Aí pode ser paciente, pode ter 20 anos, 18 anos, que você pode dar, é muito pouquinho e você resolve aquele probleminha. Agora, com fins assim de prevenção e estético mesmo, eu acho que uns 25 anos para frente, você pode fazer uma dosagem bem pequenininha. Antes disso é desnecessário, né? Não, totalmente. E também existe uma idade tardia? A pessoa começar a fazer com 55, por exemplo? Não tem. Tem as contraindicações, né? Pessoas, às vezes, que são alérgicas a ovo, que é um componente que pode vir a ter reação com Botox. Então, pessoas que têm a albumina, que é o complemento que pode, se a pessoa for alérgica, ela pode ter alergia também. Então, a gente contraindica. Mas, no mais, não. Se a pessoa tiver com a saúde boa, não tiver com nenhuma eczema, nenhuma ferida, assim, alguma coisa que vá dificultar, né? Porque se tiver com espinhas também não é recomendável. Isso, a espinha, a gente tem que tratar a espinha primeiro, mas o dentista não trata a espinha. A gente até já aprende, faz tudo, mas isso aí eu acho que já é mesmo da área de dermato, sabe? A gente orienta, encaminha e faz depois, caso ele quiser complementar a parte estética oral, e a gente pode complementar com o Botox. Mas não é uma contraindicação ter espinha para o Botox, entendeu? Mas naquele local que está inflamadinho, você não vai poder aplicar, né? Porque vai dar ali já está inflamadinho, você vai colocar uma... Então é melhor não. Seria das pessoas estão mais vaidosas mesmo? Estão procurando, estão investindo assim na estética? Muito vaidosa. E a gente, infelizmente, sabe, eu vou falar uma coisa que é a realidade. Às vezes, eu como vim da odontologia, às vezes as pessoas não têm acesso para fazer te procura para fazer um tratamento, como que eu posso falar assim, eles não estão tão preocupados com a oclusão, com o tratamento odontológico. Às vezes eles querem, e como sabem que agora a gente está fazendo, eles querem fazer o procedimento estético. Aí a gente tem que tentar também conversar e explicar, porque a gente não vai fugir do nosso objetivo. Pelo menos eu não fujo do meu objetivo, que é tratar, reabilitar a cavidade oral. A outra parte é o que vem de brinde, né? Que vem junto, né? Então a gente tem que explicar, falar assim, olha, faz a consulta como um todo, a gente tem que pegar o paciente como um todo, né? Você tem que fazer isso, mas e complementa, a gente faz isso. Aí a gente deixa a critério do paciente. Mas as pessoas estão muito vaidosas, muito. Alguns casos, eu imagino, porque você faz aí a anamnese, né, que é a história do paciente, pergunta sobre tudo. Isso. Deve ter até um trabalho multidisciplinar de encaminhar para um psicólogo, que às vezes o problema não é externo também, exatamente, né? Tem muito. Tem pessoas que às vezes elas estão tão focadas na beleza, assim, que às vezes passa a ser já assim um probleminha de distúrbio mesmo, sabe? Porque se ela não tiver um limite, ela se deforma com tanta coisa, aí ela já vai deixar de ser natural. Então tem que tentar ajudar e ter se ela não for a profissionais sérios, né, aí ela pode correr o risco de pegar um excesso, ficar muito, né? Nós terminamos já no programa. Tão rápido, sério? Rápido, né? Bem rápido, que o assunto é assim, muito interesse, de muita informação, de educação. Eu te agradeço muito mesmo a sua presença aqui, trazendo todos esses esclarecimentos. Muito bom. Muito obrigada por sua companhia e até breve.